Já sentiu um arrepio na espinha perto de alguém sem conseguir explicar o porquê? Aquela intuição forte de que algo está errado, mesmo quando a pessoa é gentil e sorridente? Carl Jung dedicou décadas ao estudo desse fenômeno, e o que ele descobriu é muito perturbador. Psicopatas ocultos estão à nossa volta. Eles não são os maníacos dos filmes de terror. São pessoas que aparentam ser completamente normais. Alguns são até vistos como pilares da sociedade. Mas por trás dessa máscara social perfeita, Jung identificou 7 sinais inconfundíveis que revelam sua verdadeira natureza. E hoje, você vai aprender a reconhecer cada um desses sinais, antes que seja tarde demais. Carl Jung ensinou que nossa intuição é a voz do subconsciente, tentando nos proteger. Quando você sente aquele desconforto inexplicável perto de alguém, não é paranoia. É sua psique detectando algo que sua mente consciente ainda não processou. Jung chamava isso de perceber o lado sombrio, através da falta de autenticidade, e psicopatas ocultos são mestres em esconder seu lado sombrio atrás do que Jung chamava de persona, a máscara social. Mas a máscara sempre tem rachaduras. Você só precisa saber onde olhar. Antes de revelar os 7 sinais, preciso te avisar de algo importante. Isso vai mudar completamente a forma como você vê certas pessoas na sua vida. Você pode reconhecer alguém próximo. E quando isso acontecer, tudo vai fazer sentido. Aquele relacionamento que sempre te deixava confuso, aquela pessoa que todos acham maravilhosa, mas que te faz sentir sugado, aquele colega de trabalho que parece impecável, mas algo não fecha. Jung dizia, a sombra é a pessoa que você preferiria não ser. Mas psicopatas ocultos projetam essa sombra em você, fazem você duvidar da sua própria percepção. E é por isso que você precisa entender esses 7 sinais. Para confiar novamente no seu instinto, primeiro sinal, simpatia forçada excessiva. Jung observou que psicopatas desenvolvem uma persona extremamente elaborada. Eles são simpáticos demais, agradáveis demais, parecem perfeitos demais. Nos primeiros encontros, você pensa que encontrou a pessoa mais incrível do mundo. Eles sabem exatamente o que dizer, como agir, que emoções demonstrar. Mas Jung alertava. É como assistir uma atuação teatral muito bem ensaiada. Não há autenticidade real, é tudo calculado. Você nota porque a simpatia é uniforme, aplicada a todos da mesma forma. Não há profundidade real. É como uma camada de tinta brilhante sobre madeira podre. E o que mais denuncia, a simpatia desaparece no momento em que não serve mais aos propósitos deles. Deixa eu te dar um exemplo concreto. Conheci um caso há anos, um sujeito que chamavam de a pessoa mais carismática do escritório. Todos adoravam estar perto dele. Sempre sorrindo, sempre com a história certa, sempre oferecendo ajuda, mas uma colega começou a perceber um padrão estranho. A simpatia dele mudava como um interruptor. Quando estava com os chefes, era de um jeito, com subordinados, outro completamente diferente. E quando achava que ninguém estava olhando, o rosto dele ficava completamente vazio, sem expressão, sem vida nos olhos, como se estivesse desligado. Jung explicaria isso como a fadiga da persona. Manter uma máscara constante é exaustivo. Então, quando acham que não há plateia, a máscara cai por segundos e você vê o vazio real por trás. Esse é o primeiro alerta. Se a simpatia de alguém parece performática demais, perfeita demais, você pode estar diante de um psicopata oculto. Segundo sinal, falta completa de empatia real, disfarçada de preocupação. Este é um dos mais difíceis de detectar,
Porque psicopatas ocultos aprenderam a imitar empatia perfeitamente. Eles dizem as palavras certas, fazem as expressões faciais apropriadas, até imitam linguagem corporal empática. Jung chamava isso de identificação com a persona, sem conexão com o eu interior real. Mas a empatia deles é cognitiva, não emocional. Eles entendem intelectualmente o que você está sentindo e usam isso para manipular. Não sentem realmente. E como você detecta isso? Observe as ações, não as palavras. Um psicopata oculto pode dizer frases bonitas sobre como se importa, mas quando você realmente precisa, desaparece. Ou pior, usa seu momento de vulnerabilidade contra você depois. Jung dizia que pessoas com empatia real respondem emocionalmente ao sofrimento alheio. Você vê nos olhos, na voz, no corpo. Há uma ressonância genuína, mas com psicopatas ocultos, é como se estivessem lendo um roteiro. As palavras estão certas, mas falta alma. Um exemplo clássico. Uma moça me contou sobre uma amiga que sempre dizia as coisas mais carinhosas quando ela estava mal. Parecia extremamente empática, até que um dia ela descobriu que essa mesma amiga estava contando os problemas dela como fofoca para outros, usando informações íntimas que ela tinha compartilhado em momentos de vulnerabilidade. A empatia era falsa. Era uma ferramenta para coletar informações e criar dependência emocional. Jung alertava: quando alguém demonstra preocupação excessiva, mas você nunca vê ações concretas de ajuda, desconfie. A empatia real se traduz em ação, não apenas em palavras bonitas. Mas aqui está algo que vai te deixar ainda mais alerta. Psicopatas ocultos não só fingem empatia, eles também estudam suas reações emocionais como cientistas estudam experimentos. Eles testam o que te machuca, o que te deixa feliz, o que te faz reagir. Não para te conhecer melhor como uma pessoa genuína faria, mas para ter um mapa completo de como te controlar. Jung dizia que o subconsciente deles não tem os freios morais que pessoas normais têm. Então eles usam esse conhecimento sem culpa. Se perceberam que você fica inseguro quando ignorado, vão usar o silêncio como arma. Se notaram que você busca aprovação, vão alternar entre elogios e críticas para te manter dependente. Calma, porque a parte que mais vai te proteger vem agora. Terceiro sinal: mentiras patológicas, mesmo quando a verdade seria mais fácil. Jung observou que psicopatas mentem de forma diferente de pessoas normais. Não é apenas para se proteger de consequências. Eles mentem pelo prazer de enganar, pelo senso de superioridade que sentem ao manipular a percepção alheia. E o mais perturbador, mentem sobre coisas pequenas e irrelevantes. Coisas que nem fariam diferença se contassem a verdade. Por quê? Porque para eles, controlar a narrativa é um jogo, e quanto mais você acredita em mentiras pequenas, mais fácil fica fazer você engolir as grandes. Jung chamava isso de dissociação da identidade. Eles não têm um senso coerente de identidade verdadeira, então podem mudar histórias, contradizer-se, e não sentir nenhum desconforto psicológico com isso. Você detecta isso observando inconsistências nas histórias deles ao longo do tempo. A história que contaram mês passado não bate com a versão de hoje. Detalhes mudam, fatos se alteram, e quando você aponta a contradição, eles ou negam ter dito aquilo antes, fazendo você duvidar da sua própria memória, ou criam uma explicação elaborada que confunde ainda mais. Jung já nos alertava. Isso é gaslighting psicológico. Fazem você questionar sua própria sanidade. E 3 pessoas ignoraram esse sinal. Todas se arrependeram profundamente depois, quando descobriram que tinham sido enganadas em coisas muito maiores.
Uma delas perdeu as economias de uma vida inteira por acreditar nas mentiras financeiras de um sócio psicopata. Outra descobriu que o parceiro tinha uma vida dupla completa. A terceira foi demitida injustamente, porque um colega psicopata fabricou uma narrativa falsa, tão convincente que todos acreditaram. Mas atenção para um detalhe crucial que Jung apontava. Mentirosos comuns sentem culpa, ficam nervosos, evitam olhar nos olhos, têm sinais físicos de estresse. Psicopatas ocultos mentem olhando diretamente nos seus olhos, com a voz calma, sem nenhum sinal de desconforto, porque genuinamente não sentem culpa. Para eles, enganar você não tem peso moral. É só uma estratégia. Jung dizia que o superego deles, a parte da psique que internaliza regras sociais e morais, ou não existe, ou é extremamente fraco. Então, eles sabem intelectualmente que mentir é considerado errado pela sociedade, mas não sentem isso internamente, e isso os torna mentirosos, extraordinariamente convincentes. Se você percebe que alguém mente constantemente sobre coisas pequenas, sem nenhum sinal de desconforto, você pode estar lidando com um psicopata oculto. E agora vem um dos sinais mais perigosos de todos. Quarto sinal: responsabilidade zero pelas próprias ações. Jung estudou extensamente o conceito de projeção do lado sombrio. É quando atribuímos aos outros as características negativas que não queremos reconhecer em nós mesmos. Psicopatas fazem isso em nível extremo. Nada nunca é culpa deles. Sempre tem alguém ou algo para culpar. E o mais perturbador, conseguem fazer parecer lógico. Criam narrativas onde eles são sempre as vítimas ou os heróis injustiçados. Você se vê pedindo desculpas por coisas que eles fizeram, assumindo responsabilidade por problemas que eles criaram. E de alguma forma, parece fazer sentido no momento. Só depois, quando está sozinho, você pensa: espera, como aquilo virou culpa minha? Jung alertava. Pessoas psicologicamente saudáveis conseguem olhar para seus erros, reconhecer falhas, sentir remorso genuíno e mudar comportamento. Isso faz parte do processo de individuação, de se tornar um ser humano completo e maduro. Mas psicopatas ocultos são incapazes disso. Não porque não entendem que erraram, mas porque, no fundo, não acreditam que regras se aplicam a eles. Eles são especiais, superiores. As consequências são para pessoas comuns. Um caso que ilustra perfeitamente isso. Um gerente, digamos, o Ricardo, que sistematicamente sabotava projetos de subordinados para se destacar. Quando confrontado com evidências claras, ele não negou os fatos, mas recontextualizou tudo. Disse que estava testando a resiliência da equipe, que era para o bem da empresa, que quem não aguentasse pressão não merecia estar ali. Transformou o comportamento claramente destrutivo em algo que parecia uma estratégia de liderança e convenceu várias pessoas. Jung diria: ele projetou seu próprio lado sombrio de incompetência e inveja nos outros, fazendo parecer que eles que eram o problema, não ele. E existe um padrão específico que você precisa conhecer. Quando psicopatas ocultos são finalmente confrontados com consequências inevitáveis de suas ações, eles fazem uma de três coisas. Primeiro, negam, mesmo com evidências claras, te fazendo duvidar da realidade. Segundo, minimizam, dizendo que você está exagerando, sendo sensível demais, não entende o contexto. Terceiro, atacam você, virando vítimas perseguidas por alguém cruel, que não os entende. E qual dessas estratégias usam? A que funcionar melhor em você
Eles leem suas reações e adaptam. Se você é empático, vão fazer papel de vítima. Se você é racional, vão usar lógica distorcida. Se você busca harmonia, vão acusar você de criar drama. Jung ensinou que pessoas assim impedem seu processo de individuação, te mantêm preso em dinâmicas doentias, que bloqueiam seu crescimento psicológico. E você precisa entender isso. Porque o próximo sinal revela como eles fazem isso. Sistematicamente. Quinto sinal. Isolamento gradual e quase imperceptível. Este é talvez o mais sinistro, porque acontece tão devagar que você não percebe, até estar completamente isolado. Jung estudou como psicopatas manipulam o ambiente social das vítimas. Eles não chegam dizendo para você se afastar de amigos e família. Seria óbvio demais. Em vez disso, plantam sementes de dúvida. Comentários sutis sobre como aquele amigo seu parece invejoso, observações sobre como sua família não te entende realmente, sugestões de que colegas de trabalho falam mal de você pelas costas, tudo embrulhado em preocupação falsa. Estou te contando isso porque me importo com você, não quero que te machuquem. E gradualmente, você começa a se afastar das pessoas, acreditando que está se protegendo, quando na verdade está caindo exatamente na armadilha. Jung explicava isso através do conceito de arquétipos. Psicopatas ativam o arquétipo do Salvador, se posicionando como a única pessoa que realmente te entende e protege, enquanto pintam todos os outros como o arquétipo do inimigo ou do traidor, e seu subconsciente, buscando segurança, aceita essa narrativa, especialmente se você já tem feridas de abandono ou traição do passado. Eles identificam essas feridas e as exploram. Um exemplo devastador. A Ana percebeu que depois de 2 anos com o parceiro, não tinha mais amigos próximos. A família estava distante. Colegas de trabalho viraram apenas conhecidos. Como isso aconteceu? Ela começou a revisar conversas antigas. Percebeu o padrão. Toda vez que marcava algo com amigos, ele criava um drama de última hora. Não proibia diretamente, mas arranjava situações onde ela se sentia culpada de ir. Ou ia junto e ficava de mau humor, arruinando o encontro com a família. Sempre tinha uma observação negativa depois das visitas. Nada muito grave, só o suficiente para criar desconforto. Até que ela parou de visitar, para evitar conflito. Jung alertava que esse isolamento serve 2 propósitos psicológicos para o psicopata. Primeiro, elimina testemunhas externas que poderiam ver o comportamento deles e alertar você. Segundo, cria dependência emocional completa. Você se torna totalmente dependente dele para validação, companhia, senso de realidade. E sem referências externas, fica cada vez mais fácil distorcer sua percepção. Se você perceber que desde que alguém entrou na sua vida, suas outras relações estão enfraquecendo sistematicamente, e essa pessoa sempre tem explicações razoáveis para isso, acenda o alerta vermelho. Você pode estar sendo isolado por um psicopata oculto, e os últimos 2 sinais vão revelar exatamente como eles mantêm você preso. Mesmo quando sua intuição grita para você sair. Sexto sinal, alternância calculada entre idealização e desvalorização. Carl Jung identificou que psicopatas usam o que a psicologia moderna chama de ciclo de abuso. Mas eles fazem isso de forma tão sutil que você não reconhece como abuso até estar completamente dentro. Funciona assim. No começo, você é idealizado, colocado em um pedestal, recebe atenção intensa, elogios exagerados. É tratado como especial e único.
Jung diria que eles estão criando uma fusão psicológica, eliminando suas fronteiras individuais. Você se sente incrível, nunca foi tão valorizado e vícia nessa sensação. Depois, gradualmente, a desvalorização começa. Comentários sutilmente críticos, comparações desfavoráveis com outras pessoas, retirada de atenção, frieza emocional. E isso dói profundamente, porque você está viciado na idealização. Então, você faz de tudo para voltar àquele estado inicial. Muda comportamento, tenta agradar mais, aceita coisas que não aceitaria normalmente, mas aqui está o truque psicológico que Jung identificou. A idealização nunca volta completamente. Você recebe migalhas dela, momentos esporádicos onde eles são novamente maravilhosos. E esses momentos aleatórios são mais viciantes que recompensas constantes. É o mesmo princípio de máquinas caça-níqueis, reforço intermitente. Você nunca sabe quando vai receber aprovação. Então fica constantemente tentando e gradualmente aceita níveis de desrespeito que seu eu anterior jamais toleraria. Jung alertava: isso não é amor, é condicionamento psicológico, é destruição sistemática da sua autoestima. E o mais perturbador, você começa a acreditar na narrativa deles de que você não é bom o suficiente, que tem sorte deles ainda estarem com você, que ninguém mais te aguentaria. Todas mentiras projetadas para manter o controle. Um padrão específico que denuncia isso. Observe se há um ciclo previsível, tensão crescente, onde você fica andando em ovos, sem saber o que vai detonar a pessoa. Depois, um incidente, uma explosão emocional ou frieza cortante. Então, reconciliação, onde eles são novamente encantadores e prometem mudança. Depois, lua de mel, temporária. E o ciclo recomeça, geralmente mais rápido a cada vez. Jung ensinava: pessoas psicologicamente saudáveis têm altos e baixos emocionais. Mas há consistência no caráter. Você sabe o que esperar. Com psicopatas ocultos, é como viver com duas pessoas diferentes. E você nunca sabe qual vai aparecer. Isso cria um estado de hipervigilância constante que é psicologicamente devastador. Se você reconheceu 3 desses sinais até agora, precisa ouvir o próximo com atenção total, porque é o que permite que tudo o mais funcione. 7º sinal: ausência completa de crescimento ou mudança real. Este é o mais revelador a longo prazo. Jung acreditava profundamente no processo de individuação, a jornada de se tornar mais completo, mais consciente, mais integrado como ser humano. Pessoas normais evoluem, aprendem com erros, amadurecem. Você olha para alguém 5 anos depois e vê crescimento, mas psicopatas ocultos não mudam nunca. Podem mudar de máscara social, adaptar a atuação teatral, mas a estrutura por baixo permanece exatamente igual. Os mesmos padrões se repetem em todos os relacionamentos deles, as mesmas dinâmicas tóxicas, as mesmas manipulações. Só mudam os cenários e os artistas. E o que é mais revelador, eles são incapazes de verdadeira autorreflexão. Podem falar sobre crescimento pessoal, usar linguagem terapêutica, até fazer terapia, mas é tudo superficial, atuação teatral, sem transformação real. Jung alertava: o lado sombrio que não é reconhecido e integrado continua controlando o comportamento, mas psicopatas não podem integrar o lado sombrio porque não conseguem admitir que ela existe. Para eles, estão sempre certos. Qualquer problema é sempre externo, nunca interno. Deixa eu dar um exemplo que ilustra perfeitamente isso. Um cara
vamos chamá-lo de Ricardo, que teve 3 relacionamentos sérios ao longo de 10 anos. Em todos os 3, as parceiras eventualmente o deixaram relatando os mesmos comportamentos: controle, excesso, mentiras, isolamento, manipulação emocional. E em todos os 3 relacionamentos, ele contava a mesma história. As parceiras eram instáveis, tinham problemas psicológicos, não sabiam valorizar alguém que realmente se importava, não conseguiam lidar com relacionamento sério. A narrativa dele era sempre de vítima incompreendida. Nunca havia autoquestionamento real sobre por que 3 pessoas diferentes relatavam os mesmos padrões problemáticos nele. Jung diria que essa incapacidade de introspecção genuína é sinal cardinal de estrutura psicopática. Porque introspecção real exige humildade, exige admitir falhas, exige reconhecer que você machucou outros. E psicopatas são fundamentalmente incapazes disso. Não por falta de inteligência, mas por ausência da estrutura moral interna que torna isso possível. E vou te contar algo crucial que Jung descobriu. Você não pode mudar um psicopata, não pode curá-lo, não pode salvá-lo com amor suficiente, porque a mudança real requer o desejo de mudar, requer reconhecer que há algo a ser mudado, requer sentir desconforto com quem você é atualmente. E psicopatas não sentem esse desconforto. Eles estão confortáveis sendo quem são. Na verdade, muitos se sentem superiores exatamente por não terem os freios morais que pessoas normais têm. Veem isso como vantagem evolutiva, não como deficiência. Jung ensinou que tentar consertar alguém assim não é compaixão, é autossabotagem, porque você gastará anos, talvez décadas, esperando uma mudança que nunca virá. Enquanto sua própria vida, sua própria jornada de individuação fica em pausa e seu processo de se tornar quem você realmente é fica bloqueado por alguém que nunca será quem finge ser. Agora, você conhece os 7 sinais que Carl Jung passou décadas estudando e identificando: simpatia forçada excessiva, falta de empatia real disfarçada de preocupação, mentiras patológicas sem desconforto, responsabilidade zero pelas próprias ações, isolamento gradual da sua rede de apoio, alternância entre idealização e desvalorização, e ausência completa de crescimento real. Se você reconheceu vários desses sinais em alguém, sua intuição estava certa desde o início. Aquele desconforto que você sentia não era impressão, era seu subconsciente te protegendo. Jung dizia: sua visão se tornará clara quando olhar para dentro do coração. Confie no que você sente, confie no que você vê. Você não está louco. Você não está sendo sensível demais. Você está finalmente acordando. E antes de te mostrar exatamente como se proteger usando as técnicas de Jung, preciso fazer uma pausa por um momento. Você acabou de receber informação que a maioria das pessoas nunca terá acesso. Sinais que Jung levou décadas pesquisando. Conhecimento que pode literalmente te salvar de anos de sofrimento psicológico. Danos que demoram uma vida para curar. E eu quero que você entenda uma coisa muito importante. Esse tipo de conteúdo incomoda muita gente. Pessoas que se beneficiam de manter os outros na ignorância. Não querem que você saiba disso. Cada vídeo assim é um ato de proteção coletiva. É escolher a verdade acima da conveniência. É escolher te empoderar em vez de te manter dependente. O Super Thanks ali embaixo não é só apoio financeiro. É você dizendo: essa informação vale ouro. Continua revelando o que os outros escondem. É você investindo na sua própria proteção e na proteção de outras pessoas que vão assistir a este vídeo. Porque você ajudou a espalhar esta verdade. Porque quanto mais gente conhecer esses 7 sinais,
Mais difícil fica para os psicopatas operarem impunemente. Conhecimento é a única defesa real contra a manipulação. E quando você apoia este canal, você está dizendo: eu escolho o conhecimento, eu escolho a proteção, eu escolho não ser mais vítima. Você não é mais alguém que pode ser facilmente manipulado. Você é alguém que se protege com consciência. Se isso ressoou com você, se isso mudou sua perspectiva, se isso te deu as ferramentas que precisava, clica ali no Super Thanks. Seja parte da solução. Ajude a espalhar proteção em vez de ignorância. Agora, as técnicas práticas de proteção que Carl Jung desenvolveu. Primeiro, e mais importante, confie na sua intuição. Jung ensinou que o subconsciente processa informações, que a mente consciente não capta. Aquele desconforto inexplicável perto de alguém é seu subconsciente detectando incongruências entre o que a pessoa diz e quem realmente é. Entre a máscara social perfeita e o lado sombrio escondido, pare de racionalizar esses sentimentos. Pare de se convencer de que está sendo paranoico. Seu corpo sabe, sua psique sabe. Comece a ouvir. Quando algo não fecha, geralmente é porque realmente não fecha. Segunda técnica, observe ações ao longo do tempo. Não palavras no momento. Psicopatas são mestres das palavras. Podem dizer tudo o que você quer ouvir, fazer promessas lindas, declarações emocionantes. Mas Jung ensinava, o caráter real de alguém se revela em padrões de comportamento consistentes ao longo do tempo. Observe o que a pessoa faz quando acha que ninguém está olhando. Como trata pessoas que não podem oferecer nada a ela. Como reage quando contrariada. Como lida com responsabilidade quando as coisas dão errado. Essas ações involuntárias revelam o eu interior real, por trás da máscara social cuidadosamente construída. Se há inconsistência crônica entre palavras e ações, você tem sua resposta. Terceira técnica, mantenha suas conexões externas fortes. Jung alertava que isolamento é arma psicológica primária de manipuladores. Então, proteja ativamente suas amizades, sua família, sua rede de apoio. Se alguém na sua vida constantemente cria razões para você se afastar de outros, veja isso pelo que é: tentativa de cortar suas referências externas de realidade. Pessoas que genuinamente te amam, querem que você tenha uma vida rica e conectada, querem que você seja cercado de amor, de múltiplas fontes. Manipuladores querem o monopólio da sua atenção e validação. Reconheça a diferença, e quando alguém tenta isolar você, aproxime-se ainda mais dos outros. É sua defesa psicológica mais poderosa. Quarta técnica, estabeleça e mantenha limites firmes. Jung ensinava que a individuação requer fronteiras saudáveis. Saber onde você termina e o outro começa. Psicopatas testam e violam limites constantemente. Começam pequeno, para ver até onde podem ir. Se você cede em coisas pequenas, aumentam gradualmente, até você estar aceitando coisas que jamais aceitaria antes. Então, estabeleça limites claros desde o início. Não é rude, não é falta de compaixão. É autocuidado psicológico essencial. E quando alguém reage com raiva exagerada a limites razoáveis, isso te diz tudo o que precisa saber. Pessoas saudáveis respeitam limites. Manipuladores os veem como obstáculos ao controle que exercem sobre você. Quinta técnica, trabalhe seu próprio lado sombrio. Este é profundo. Jung dizia que reconhecemos nos outros o que existe em nós mesmos, consciente ou subconscientemente. Se você não fez o trabalho de reconhecer e integrar suas próprias características sombrias, manipuladores vão usar isso contra você. Por exemplo, se você tem um lado sombrio não integrado de raiva,
Eles vão te provocar sutilmente, até você explodir. Então te pintarão como descontrolado. Se você tem um lado sombrio de egoísmo não reconhecido, vão acusar você disso, até você aceitar uma culpa que não é sua, para provar que não é egoísta. Quanto mais você conhece seus próprios lados sombrios e os integra conscientemente, menos poder manipuladores têm sobre você, porque você não está mais projetando, nem sendo vítima de projeções alheias. E a técnica mais libertadora que Jung ensinou: aceite que algumas pessoas não vão mudar. Aceite que você não pode salvar quem não quer ser salvo. Aceite que amor não cura a psicopatia. E aceite que sair é não apenas aceitável, mas necessário para a sua própria saúde psicológica. Jung dizia: pessoas farão qualquer coisa para não encarar a própria alma. Isso inclui destruir quem está tentando ajudá-las a ver. Não se sacrifique tentando iluminar quem escolhe viver na escuridão. Sua jornada de individuação é sagrada. Proteja-a, mesmo que isso signifique deixar para trás pessoas que você amava, porque às vezes amar alguém à distância é a única forma de amar que não te destrói no processo. Sinais de que você está aplicando essas proteções corretamente. Você sente menos confusão mental. As coisas começam a fazer sentido. Aquela névoa de dúvida constante sobre sua própria percepção começa a dissipar. Você sente mais energia, porque não está mais sendo drenado emocionalmente por dinâmicas tóxicas. Você reconecta com pessoas que tinha se afastado e percebe que elas não eram o problema. Você começa a confiar novamente em si mesmo, nas suas percepções, nos seus sentimentos, na sua intuição. E mais importante, você sente paz, não a paz de resolver todos os problemas, mas a paz profunda, de finalmente parar de lutar contra a sua própria sanidade, de validar o que sempre soube, mas foi ensinado a duvidar. E se você identificou muitos desses sinais em alguém muito próximo, o que fazer agora? Primeiro, documente. Sem que a pessoa saiba, comece a anotar comportamentos, conversas, padrões. Não porque vai confrontá-la, mas porque sua memória está provavelmente sendo distorcida por gaslighting constante. Ter um registro objetivo te ajuda a manter clareza quando a pessoa tentar reescrever a realidade. Segundo, fortaleça sua rede externa antes de fazer qualquer movimento. Reconecte com amigos e família. Você vai precisar dessa base de apoio. Terceiro, planeje sua saída. Se for um relacionamento, psicopatas podem se tornar perigosos quando perdem o controle. Faça isso com cuidado, preferencialmente com ajuda profissional. E quarto, depois de sair, não olhe para trás esperando mudança. Não acredite em promessas de transformação. Lembra do sétimo sinal? Eles não mudam. Qualquer aparência de mudança é só mais uma máscara social para te puxar de volta para o abismo. Seja forte, seja firme, proteja a paz que você finalmente conquistou. Agora, desça nos comentários e me conta, quantos desses 7 sinais você reconheceu em alguém? Não precisa dar nomes, só escreve o número. 1, 3, 5, 7. Quero que você saiba que você não está sozinho nessa. Tem milhares de pessoas assistindo isso agora, que passaram pela mesma coisa, que sentiram a mesma confusão, que duvidaram da própria sanidade e que finalmente estão encontrando validação e clareza. Compartilhe sua experiência aqui embaixo. Às vezes, simplesmente escrever o número já é libertador, porque é você admitindo para si mesmo. Não era impressão minha, era real. E essa admissão
é o primeiro passo para a proteção verdadeira. Então, comente agora o número de sinais que você reconheceu, e se esse vídeo te abriu os olhos, comente o emoji de olho. Vamos ver quantas pessoas estavam cegas e agora conseguem ver sua história. Pode ser exatamente o que outra pessoa precisa para finalmente confiar na própria intuição. E olha, uma última coisa. Carl Jung ensinou que, até tornar o subconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você chamará de destino. Você acabou de tornar consciente padrões que estavam operando no lado sombrio da sua vida. Agora que você sabe, você tem escolha. Você não é mais vítima de forças que não entende. Você é um ser humano consciente, que pode reconhecer manipulação, que pode confiar na intuição, que pode se proteger. Isso não te faz cínico, não te faz fechado, te faz sábio, te faz consciente, te faz livre, e liberdade psicológica é o maior presente que você pode se dar. Então, use esse conhecimento. Aplique essas proteções. Confie no que você sente e lembre-se sempre, sua visão se tornará clara quando você olhar para dentro do coração. Carl Jung sabia, e agora você também sabe. Proteja-se. Você merece relacionamentos autênticos. Você merece paz psicológica. Você merece ser visto e amado pelo que realmente é, não manipulado por quem você pode ser útil. Obrigado por assistir e nunca duvide da sua intuição novamente.